Eu cumprimento a todos, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar neste dia uma palavra de meditação para nós. Hoje a palavra que eu quero falar está registrada no livro de São Mateus, capítulo 15, e versículo 21 a seguir, aonde fala sobre a mulher cananeia. Certa feita, quando Jesus estava na Galiléia com seus discípulos, fazendo a obra de Deus, pregando o reino de Deus na terra, ele resolve então ir para a região de Tiro e Sidom. Talvez ele quisesse descansar um pouco, porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava ali. Era uma região estrangeira e de repente surge então uma mulher cananeia, uma mulher desesperada. Ela então aparece gritando para Jesus: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha só o desespero daquela mulher. E Jesus, olhando para ela, ele não dizia palavra alguma. E os seus discípulos que estavam ali ao redor de Jesus diziam: Mestre, despede esta mulher, porque despede ela que vem gritando atrás de nós. Mas por que os discípulos estavam incomodados? Primeiro, aquela mulher era uma estrangeira. Ela não fazia parte da nação de Israel. E aquela mulher, então, ela se sentiu desprezada porque ela percebeu que Jesus aparentemente não estava fazendo caso algum dela, e muito menos os discípulos. Mas algo que me chamou muito a atenção naquela mulher foi o seguinte: foi a persistência daquela mulher. Porque ela aproximou-se de Jesus, primeiramente ela o adorou e disse para Jesus: socorre-me. Então observe, meus irmãos e amigos, que ela teve uma atitude de persistência, e algo que me chamou a atenção foi que ela adorou ao Senhor, e para que ela tivesse o adorado, ela reconheceu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, porque ela o havia chamado de Filho de Davi. Portanto, Jesus, como da descendência de Davi, ele foi reconhecido como Senhor, como Filho, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E depois que ela teve aquela atitude de adoração e de persistência, Jesus olhou para ela e disse: mulher, não é bom que eu pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Parece que mais uma vez Jesus estava desprezando aquela mulher, mas na verdade, meus irmãos, Jesus estava simplesmente testando a fé daquela mulher. Para a segunda atitude, a persistência. Ela disse para Jesus da seguinte maneira: Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor não pode lançar o pão aos cachorrinhos, mas acontece, Senhor, que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas o que ela estava querendo dizer com aquilo? Primeiro, Jesus disse uma palavra que talvez poderia ofendê-la, porque chamando-a de cachorrinho. Nós sabemos que naquela época, para os judeus, as pessoas que eram chamadas dessa forma eram pessoas desprezíveis. Primeiro porque era uma mulher estrangeira, e Jesus, a missão de Jesus veio primeiramente pregar o evangelho para os judeus, para os filhos de Israel, e aquela mulher não era uma das filhas de Israel. Então por isso ele o chamou de cachorrinho. Mas ela insistentemente ela clamou ao Senhor e disse: olha, eu sei que o Senhor veio pregar primeiramente para os filhos de Israel, mas acontece que os cachorrinhos, que somos nós os estrangeiros ou gentios, nós também queremos uma parte dessa bênção para nós, porque nós sabemos que a bênção do Senhor que veio para os judeus, ela também será estendida para nós, os gentios, para nós que não somos israelitas. Então foi exatamente isso que ela quis dizer para o Senhor, Então Jesus, quando olhou para ela, Jesus ficou admirado e disse
para também os seus discípulos: olha, grande é a fé desta mulher. Mulher, seja feito aquilo que você deseja. E naquela mesma hora, sabe o que aconteceu? A filha daquela mulher, ela foi curada daqueles espíritos malignos que tanto a atormentava. Mas sabe por quê? Porque ela teve 4 atitudes importantes. Primeiro, a adoração. Ela adorou ao Senhor, reconhecendo que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Segundo, ela persistiu, mesmo sendo rejeitada pelos discípulos, mesmo tendo uma má resposta do Senhor, porque o Senhor estava testando a fé dela, ela persistiu. Terceiro, ela teve humildade de se humilhar, de implorar ao Mestre, ela chegou diante do Senhor com o coração contrito, quebrantado e humilhou-se diante do Senhor. E a 4ª atitude, ela teve fé. Ela teve fé porque ela sabia que se ela clamasse ao Senhor Jesus, o seu pedido, o seu clamor seria respondido. Então, meus irmãos e amigos, eu quero deixar esta palavra para você, esta palavra de encorajamento, para que a partir de hoje você tome esta postura que esta mulher teve, essa postura de uma mulher esforçada, dedicada e que persistiu e que teve fé. E o que é mais importante também, uma atitude de adoração. Então, meus irmãos, adore ao Senhor neste dia e com fé e persistência busque a Deus, porque com certeza as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém? Fique com Deus em o nome de Jesus.